É com muita dor no coração que eu leio esta notícia. Eu ia pedir para apagar a luz, porque a Chiquinha diz que o que os olhos não veem, o coração não sente. Lembra desse episódio de Chaves? Lembra? Mas eu vou falar mesmo com a luz acesa, porque senão eu não enxergo. Por volta de 1h da manhã dessa segunda-feira, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, que é controlado por desculpa, fiz confusão. Que é controlado por autoridades chavistas, informou que 80% das urnas estavam apuradas ou em apuros, hein? E declarou o ditador, não é ditador, é um presidente eleito, Nicolás Maduro, o vencedor das eleições presidenciais de domingo. Segundo o órgão, corta para minha câmera. Segundo o órgão, Maduro recebeu 51,2% dos votos contra 44,2% de Edmundo Gonzalez, que encabeçou a chapa de oposição no lugar de Maria Corina Machado. Minutos depois do resultado, Maduro celebrou com apoiadores. Aspas para Maduro. Temos que respeitar essa Constituição, temos que respeitar o processo eleitoral e que ninguém tente desrespeitar esta bela jornada, fecho aspas. A oposição, por sua vez, contestou o resultado e declarou vitória de Edmundo Gonzalez com 70% dos votos. Maria Corina, ela disse ser impossível o resultado divulgado pelo Conselho Nacional Eleitoral e prometeu anunciar ações para defender a verdade. Pelo mundo, depois desse resultado, né, a gente começa aqui no Brasil, o governo Lula foi na contramão dos demais países sul-americanos e não se posicionou oficialmente sobre as eleições na Venezuela. Até governos de esquerda, como o de Gabriel Boric, no Chile, e o de Gustavo Petro, na Colômbia, fizeram cobranças mais duras que as do Brasil contra Maduro. Já o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que o país tem sérias preocupações sobre o resultado anunciado na eleição presidencial na Venezuela e pediu que os votos sejam contados de forma justa e transparente. Por exemplo, essa preocupação do secretário americano não podia se aplicar aqui no Brasil, mas isso é outro assunto. Os países que parabenizaram Maduro, por enquanto, foram China, Rússia, Cuba, Honduras, Bolívia e Nicarágua, a fina flor da democracia. Da democracia, onde demo, é claro, significa Satanás. Professor Marcelo Sono, eu vi umas fotos. Alemão, você tem aquelas fotos que estão rodando na internet do centro lá de contagem de votos, do Conselho Eleitoral, né? Porque o candidato da oposição tinha a cor azulzinha, o Maduro vermelho. E tem umas fotos que rodam por aí mostrando que o vermelho ele estava perdendo fragorosamente, de coisa de 70% mesmo. A oposição, o azulzinho aparecia. Mas aí vão falar que é o que é deepfake, não sei o que lá. O que aconteceu na Venezuela, professor? Porque ontem à noite eu estava acompanhando e chegou a um certo ponto que começaram as denúncias. Olha, o Conselho Nacional Eleitoral mandou todo mundo sair, pararam de transmitir as atas das urnas, de uma hora para outra não deixaram mais ninguém da oposição ficar de fiscal nas zonas eleitorais, a boca de urna estava dando que a oposição ganhou. O que aconteceu? Porque está uma bagunça essa informação toda. Vamos colocar esta casa em ordem e ninguém melhor para começar esta análise do que Vossa Excelência. Pavinato, meus cumprimentos a ti, Geise, Dani, Luiz, a todo o público que nos acompanha. A bagunça faz parte porque é uma forma, inclusive, de criar o caos e, diante do caos,
fica muito mais fácil você solicitar forças de segurança para controlar o povo. Certa vez, um daqueles ministros, daquele austríaco que governou a Alemanha, cujo nome para mim me causa asco, certa vez perguntaram para ele por que controlava tão o povo. Ele disse, isso não tem nada a ver com ideologia, com nazismo, com comunismo ou com o que quer que seja. Isso tem a ver com medo. Deixa o povo com medo que você terá capacidade de controlar. Nós vimos isso muito recentemente no período da pandemia, né? Mas veja, lá, deixar o povo com medo tem outros significados, porque ali não é apenas controlá-lo porque o povo está pesaroso ou temeroso ou o que quer que seja, mas porque eles podem usar sim da violência. O caos permite que eles possam usar dos instrumentos de violência para controlar a todos, em especial os opositores. Feito isso, é interessante notar que eu lembro que eu já tinha citado aqui numa conversa que nós participamos, em que isso está repetindo o que aconteceu com o Capriles em 2013, quando o Capriles ganhou por uma pequena margem. O Conselho Nacional Eleitoral O Capriles foi aquele que veio para o Brasil? Não. Que veio para o Brasil foi o Guaidó. Ah, o Guaidó, tá certo. O Capriles é curioso, porque lá você tem sempre frentes de oposição. Hoje é a Plataforma Unitária Democrática, antes era Mesa de Unidade Democrática. Então são plataformas, são frentes de opositores que se apresentam. Na época era a MUD, que era a Mesa de Unidade Democrática. Eles lá, quando eles venceram, e isso ficou claro a vitória, o que foi automaticamente feito? Não, a vitória é muito expressiva, nós vamos mandar o CNE fazer a verificação, a auditagem dos votos, dentro daquilo que o CNE decidir, que são apenas 5% das urnas. O Capriles pediu 100% das urnas, e o que é a mesma coisa que está fazendo os Estados Unidos, solicitando a recontagem total dos votos. E o que foi feito? Como a oposição foi para a rua, eles mandaram prender todos que estivessem na rua, e as lideranças seriam presas sob acusação de terrorismo. Olha que coisa curiosa. Foi feito lá. Certamente será feito novamente aqui, neste momento. Já era de se esperar, e era uma ilusão muito grande de que haveria o cumprimento do acordo que teve em Barbados. Não tem como ocorrer esse acordo. Que acordo aconteceu em Barbados? Foi um acordo mediado entre a oposição e a situação, no caso o governo, iriam respeitar os resultados eleitorais mediante uma eleição transparente e justa. O que seria transparente e justa? Se você acha que é novidade, a soltura dos presos políticos, a viabilização da candidatura daqueles principais líderes, no caso, hoje, a principal liderança é a Maria Corina Machado. Ela é que é a grande líder. Já foi o Capriles, já foi o Leopoldo Lopes, agora, e já foi o Guaidó, agora é a Maria Corina Machado. E só para as pessoas entenderem, porque isso se perde muito, ela foi impedida, ela foi declarada inelegível pelo Conselho Nacional Eleitoral. É assim, de uma maneira bastante didática. Por quê? Olha, eu não acompanhei em toda a sua essência, mas são vários os elementos. Primeiro, por acusação de ações contrárias à democracia. Além disso, porque eles sempre fazem e adotam o procedimento de recadastramento para que os candidatos possam, de alguma maneira, efetivar e homologar suas candidaturas. A Maria Corina, ela é perseguida desde que ela foi eleita deputada. Como deputada, foi acusado de que ela tinha adotado procedimentos não democráticos e por isso foi cassada a homologação dela. Ela deixou de ser deputada. Que tipo de procedimento não democrático? Fala mal do... Fala mal do governo, fazer convocações, utilizar de fraudes. Elas são acusadas de utilizarem de fraudes, mas em especial por ações antidemocráticas por causa das manifestações e convocações que eles fazem. Toda a oposição é acusada constantemente de guerra contra o regime e alguns deles são acusados de guerra econômica. Ou seja, é dito que eles trabalham para criar o caos e impedir que o planejamento econômico, o planejamento político do governo se efetive. Então sempre é dito o seguinte, nada funciona na Venezuela por culpa da oposição, que não permite, afinal de contas, que eles executem os planejamentos estratégicos deles, em especial o planejamento governamental. Mas qual é o planejamento governamental deles? Estatizar tudo, controlar a economia com base em uma única empresa que é a PDVSA e a partir daí militarizar
para o processo político. Porque lá as Forças Armadas, graças a Deus, isso acontece lá. Lá os generais não têm vergonha na cara, o que parece, e se vendem. Graças a Deus isso acontece lá. Graças a Deus. Então, continuando, e por essa razão, eles militarizam todo o processo político. E utilizam das Forças Armadas e das milícias e Guarda Nacional, eles utilizam tudo o que é necessário para se contrapor ao povo e para se contrapor à oposição. A massa opositora é gigantesca. E isso aconteceu nessas eleições? Eu tô tirando dúvida porque, para quem não sabe, o professor Marcelo Suano, ele é um dos maiores conhecedores da Venezuela, né? O livro dele, a gente falou a semana passada, é uma referência para quem quer entender a Venezuela de hoje. Então, por isso eu estou tirando essas dúvidas todas, que são as dúvidas, né, de toda a audiência. Ontem, quando começaram a sair, né, os atestados de urna, de fato, o Exército ele teve participação nesse esvaziamento da oposição como fiscal do fechamento e atestado de urna? Lá existem várias forças de segurança. O Exército, ou Forças Armadas, o Exército é uma delas. Eles têm a milícia, eles têm a Força Nacional, a Guarda Nacional, milícia, Guarda Nacional, Exército, Marinha e Aeronáutica, e tem uma outra tropa lá que foi chamada na época quase como no Irã, como Guardiões da Revolução. Era a tropa mais... eu diria assim, era a tropa mais vinculada ao regime. Eles criaram uma situação para que você tenha noção do que é a penetração das forças de segurança na oposição, na administração pública e nas entidades sociais. Eles criaram uma condição que eles falaram o seguinte: nós precisamos dos guardiões da Revolução, ou guardiões do bolivarianismo, que seriam compostos majoritariamente por mulheres e seriam colocados em todas as entidades, em todos os órgãos públicos, para verificar se a execução do planejamento público estava sendo efetivada ou se estava ocorrendo uma guerra opositora e um boicote às ações do governo. Isso é quase a KGB como funcionava na União Soviética. Mas aí, qual é a pergunta? O Exército participou disso? O Exército é tão vinculado a esse regime, tão vinculado, que ele não pode mais dar possibilidade para que o regime seja substituído. Por quê? Porque o Maduro aumentou o número de oficiais generais para comprá-los, entregou os segmentos da economia. A mesma coisa que ele fez com as milícias, ele fez com o Exército. Segmentos da economia para o controle das Forças Armadas e indicou oficiais das Forças Armadas para ocupar cargos públicos, seja em nível estadual, seja em nível municipal, seja em nível federal. Ou seja, o Exército ele participa do regime. Não tem nada a ver com o Exército brasileiro, não tem nada a ver com outros exércitos no mundo, só tem a ver com o Exército. Seja o Exército no Irã, seja o Exército da antiga União Soviética, seja o Exército de países comunistas. Por exemplo, na China, o Xi Jinping, ele é secretário-geral do Partido Comunista, é presidente da República e comandante do Exército. Então, o Exército faz o que o Xi Jinping manda lá na China. Só estados totalitários com esse nível de penetração usam as Forças Armadas para fazer o que fizeram. Então, o Exército, realmente, em alguma medida, ele participou do impedimento de que ocorressem fiscais, por exemplo. Os fiscais da oposição não participaram. Em outros lugares, as salas foram fechadas para a entrada dos eleitores votando. Eles manipularam de todas as formas possíveis o processo eleitoral para que em determinados locais em que se sabia que a urna ia apontar absolutamente para o Edmundo Gonzalez, para que nesses locais não fosse apresentado o resultado dos votos, que é o que a Maria Corina está dizendo. Ela está falando, olha, apenas 40% das urnas, os boletins de urna foram divulgados. Cadê os outros 60%? Por que eles divulgaram só 40%? Ainda cometeram um erro de divulgar 40% em que aparece a vitória dos opositores. Não sei se as fotos que aí estão são verdadeiras. As fotos que estão rolando aí, olha... Né? Não se sabe se essas fotos são verdadeiras. Certo. Mas qual é o grande problema? Sendo verdadeira ou falsa, será dito por eles que isso é uma fake news. E como eles têm um controle do processo, eles vão mandar simplesmente que o Conselho Nacional Eleitoral casse todos os opositores e todos os cidadãos que possam fazer alguma manifestação para reivindicar uma recontagem dos votos ou para reivindicar um processo de avaliação, por exemplo, das urnas. É possível que eles façam isso. Então,
É irrelevante aquilo que está apresentando ali, olha. Pode ver, o azul é a oposição. O azul ganhando em todos os lugares. O que a Maria Corina fala, por que eles não revelaram os outros 60% dos boletins? Porque se revelar vai ficar muito claro que a diferença do Maduro para o Edmundo Gonzalez é de quase 40%, 30% a 40% de diferença entre o outro, o Gonzalez dando uma surra no Maduro. Mas seria qualquer um, porque o Gonzalez, ele é um cara desconhecido, ele era um cara inexpressivo. A grande liderança é a Marina Corina Machado, que a Marina Corina, ela fez, por exemplo, algo próximo do que o Capriles fez em 2012 e em 2013. Como não permitiam que o Capriles fizesse propaganda eleitoral, sabe como é que eles usavam? Toda vez que o Capriles ia fazer propaganda eleitoral, entrava a voz do presidente. Era o Hugo Chávez falando aquilo que ele tinha feito no governo dele, em cima da propaganda do Capriles. E ficava uma hora falando. Então não tinha. Aí o que o Capriles fez? Resolveu utilizar a tática que o Chávez usou na final da década de 90. Eles fizeram campanha de casa em casa. Mobilizaram a oposição foi de casa em casa dizendo que está acontecendo isso, eles não nos deixam falar. Sabe o que o Chávez fez também? Naquela época, o Maduro faz igual. O Chávez mandou distribuir 1 milhão de livros. Pô, só aquele cidadão austríaco fez igual com o Mein Kampf. Mandou distribuir 1 milhão de livros com as ações do presidente, com a biografia do presidente, o momento da eleição de 2012, 2013.